Fala, Isa, aqui no Brasil, tudo bem? Estamos aqui com mais um ciclo educacional da TNA, agora para falar um pouquinho mais sobre timeline e rotina. E as pessoas que fizeram parte desse mini treinamento para vocês sou eu, a Michelle, coach do Tier 5 de Finanças, e a Bebê, que é coach do Tier 6. Então, para começar isso assim, com o pé direito, a gente vai falar um pouquinho sobre a timeline de contratos, que é o principal foco desta tech. E aí, quando a gente fala de timeline, a gente tem um mês fictício aqui, e aí a gente vai considerar que de quinta-feira a quarta-feira é a timeline que o TNA considera para todas as opens e os approveds que são dados. Então, o TNA sempre audita de quinta a quarta-feira, não de segunda nem qualquer outro dia. Então, de quinta a quarta são dados os opens e os approveds daquela semana. E a próxima quinta-feira é a data onde é declarado, ou seja, é a data final para que todas essas opens e approvals estejam na planilha do TNA e upados no Dropbox. Sendo assim, de sexta-feira a domingo, o TNA vai auditar esses documentos. Então, a gente passa todo o final de semana conferindo o que foi declarado e o que está upado no Dropbox. E na segunda-feira sai o resultado semanal. A partir disso, existem vários caminhos que podem seguir a partir desta primeira auditoria. Então, o primeiro caminho é o documento estar correto, ou seja, um documento ok. O documento estar correto com algum tipo de observação, então ok com asterisco. O documento estar incorreto, DI, ou o documento não ter sido entregue, NE. Então, quando a gente olha de novo para a nossa timeline, open ou approved feito de quinta até quarta-feira, declarado aí até a quinta-feira e upado no Dropbox. O TNA auditou durante o final de semana, na segunda-feira saiu o resultado. Se o seu resultado foi ok, tá ótimo, vida segue, não precisa fazer mais nada, só vai dar mais approveds e abrir mais opens. Se o documento está correto, mas tem um asterisco, ou seja, ok com asterisco, tem alguma coisinha ali que é um ponto de atenção que o TNA não considerou errado dessa primeira vez, mas preste atenção nos próximos contratos para que não aconteça de novo e que não seja considerado um documento incorreto. Se o documento estava incorreto, ou seja, tem algum erro, alguma coisa que não está de acordo com as súmulas, alguma informação divergente ou qualquer coisa do tipo, você vai ter 2 quintas-feiras para corrigir, ou seja, não essa primeira quinta-feira que vem, mas a próxima, para que esse documento esteja ok. Caso não esteja, aí, quinta-feira, no final de semana, o TNA vai auditar e na segunda-feira, de novo, vai sair o resultado semanal. Se o documento tá ok, segue a vida, tá tudo lindo, acabou, você corrigiu esse documento, você é ótimo. Se o documento está incorreto novamente, ou seja, você corrigiu aquilo e tá com algum erro, ou se você não corrigiu, você vai ter mais uma quinta-feira para que esse documento fique como OK 2, ou seja, você tem aí mais alguns dias para corrigir esse documento. E aí, na segunda-feira, vai sair novamente o resultado semanal. E aí, esse documento pode estar como OK 2, ou seja, você é ótimo e corrigiu todos os documentos, ou como DI 2, ou seja, você não corrigiu ou você teve algum tipo de erro novo e aí acabou, se não tem mais como corrigir esse documento, não tem mais como contestar, nem nada do tipo. Daí, voltando lá ao caso, declarou, tudo mais, open de quinta a quarta-feira, approved de quinta a quarta-feira, tem auditou os documentos no final de semana, na segunda-feira saiu o resultado semanal. Se esse documento está como não entregue, ou seja, você não colocou ele no Dropbox, você vai ter mais uma quinta-feira para que esse documento esteja no Dropbox e esteja correto. Caso ele não esteja lá, né, ou por algum motivo você se esqueceu e tudo mais, ele vai ser considerado como não entregue e aí não tem como fazer mais nada, esse documento não tem mais como ser contestado nem corrigido. Caso ele esteja com algum erro,
depois que você colocou ele na quinta-feira, o TNA auditou, ele vai ficar como DI 2 e também não tem mais como corrigir nem como contestar. Se o documento estiver correto, nenhum erro, ele fica como OK 2 e está tudo certo. E aí, falando um pouquinho mais sobre rotina. Então, algumas dicas que a gente tem para que a sua rotina seja muito bem estabelecida e que você não tenha problemas com DI nem com NE dentro da sua área. E a primeira delas é: destine um tempo para fazer pré-auditoria, ou seja, crie dentro do seu time, com seus managers, com seu VP, com seus membros, uma rotina de pré-auditoria, ou seja, pessoas que são muito bem capacitadas para fazer o contrato e que vão dar aí um segundo olhar para o contrato antes que ele esteja no Dropbox, antes que ele seja auditado por TNA, porque se tiver algum erro, há tempo hábil para que ele seja corrigido, e aí diminuir muito as chances de NEs e de DIs. Cuidado para não acumular as Opens e OPD e aí, consequentemente, né, errar os documentos. Então, muita gente ainda declara, deu um APD na quinta-feira, e aí você vai declarar só na próxima quinta-feira, fazer o contrato só na próxima quinta-feira, e isso não é legal. Você não pode dar um approved, você não pode dar uma open sem que esse contrato esteja devidamente assinado. Então, assinou o contrato, deu a open, deu a approved num dia, já upa tudo no Dropbox, porque se você já tem esses documentos, é zero sentido você deixar só para quinta-feira para estar colocando isso lá. O que pode gerar riscos de você perder a timeline, de você esquecer esse documento, de você upar documento errado ou qualquer coisa do tipo. E aí, a última dica, e não menos importante, verifique sempre se o arquivo não está corrompido depois que ele foi upado. Acontece mais do que deveria, as pessoas upam o documento e acabam não conferindo se esse documento está legível, se é possível ver, e documentos corrompidos são considerados NE, ou seja, são considerados não enviados, porque não é possível para o TNA conferir se aquele documento, mesmo que ele seja com a nomenclatura certa, é o documento correto. Então, é por isso que ele é considerado não enviado. Então, muito cuidado com relação a isso. É isso, pessoal. Espero que vocês arrasem muito aí daqui para frente na auditoria de contratos. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, vocês podem estar mandando e-mail para mim ou para a BB. Esses são os nossos contatos. E também vocês podem contactar a gente pelo Instagram e pelo Face do TNA. Tchauzinho!